Oi gente, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer uma blusinha de lastex com manga bufante. Nesse vídeo então eu vou ensinar primeiro a parte da modelagem e no próximo vídeo eu vou ensinar vocês somente a parte da confecção da nossa blusinha de lastex. Desde a parte de como encher bobina, como passar a linha, tudo bem direitinho. E pra você que não tem overlock, não tem como fazer esse tipo de acabamento, eu vou fazer um acabamento diferente na minha blusinha de lastex. Um acabamento de costura francesa, então para você que só tem máquina doméstica em casa vai ser perfeito. E para quem não me conhece, meu nome é Milena Breyer, sou modelista e já fiz inúmeros cursos relacionados ao ramo da costura. E para você que quer evoluir ainda mais no ramo da costura, eu desenvolvi um mini curso totalmente gratuito, onde eu ensino a fazer uma saia meio godê desde o zero, desde a parte da interpretação do modelo, corte de tecido e a confecção. Para se inscrever, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E antes da gente começar a fazer a modelagem da nossa blusinha, já se inscreve aqui no canal e começa a me seguir lá no meu Instagram, milena.breyer. Então bora lá fazer a modelagem da nossa blusinha. Bom, gente, vamos começar então a fazer o nosso cropped de lastex, nossa blusinha de lastex com manga bufante, tá? Deixei essa folhinha aqui pra mim poder ter bem um passo a passo de como eu vou ensinar vocês a achar a questão da elasticidade da linha, aquele cálculo ali bem certinho, tá? Como eu botei aqui, tem duas formas de chegar no mesmo resultado, às vezes é centímetros de diferença de um cálculo para outro. Eu geralmente utilizo a primeira, eu pego uma blusinha minha de malha, tá? Gente, tem que ser alguma que tenha uma certa elasticidade. Vou pegar essa aqui minha, que ela é bem velhinha, tá até cheia de linha, porque eu uso ela sempre pra medir, fazer alguma coisa com lastex, pra mim ter uma ideia. Agora com vocês, com a blusinha de malha de vocês em mão, tem que ter uma elasticidade, tá, gente? Não pode ser blusinha de tecido plano, tá? Como a gente precisa de uma certa porcentagem no lastex, quando a gente já pega uma blusinha de malha, a gente já tá, por exemplo, descontando o valor da elasticidade. Tá? Eu vou explicar bem passo a passo para vocês. Essa técnica, essa primeira maneira, ela é bem fácil, bem tranquila de se fazer. Eu acho que ela é bem certeira também, tá? Vou deixar de ladinho a minha folha e vou, com essa minha blusinha de malha, eu vou medir da cava até a outra cava, que seria a região do meu busto, tá? Vou vir aqui, mais ou menos onde está a costura lateral até a outra, dá 33 centímetros. Eu não preciso contornar, só pegar um dos lados, ou a frente ou as costas, independente qual for. Eu peguei aqui, a minha deu 33 centímetros, tá? Vou voltar aqui com a minha folha e vou marcar esse resultado aqui. Essa é a primeira maneira para achar, essa primeira etapa, tá? Pra gente modelar essa nossa blusinha de lastex. Ainda a gente não vai usar esse valor, a gente vai usar esse valor depois, acrescentando uma porcentagem em cima, que depois eu vou explicar pra vocês. A segunda maneira, pode ser que vocês não tenham uma blusinha de malha, uma blusinha que estique, tá? Então tem outra maneira. Vocês podem medir o busto de vocês, tirar a circunferência do busto de vocês, bem normal, como várias outras medidas, vários outros exercícios eu já passei para vocês. Tira o contorno do seu busto, o meu é 87, vou anotar aqui. Só que essa medida aqui é o contorno total do meu busto, tá, gente? E ele tá sendo tirado do meu corpo como se fosse uma medida de um tecido plano, um tecido que não estica, que vai ficar certinho, que não vai trabalhar no meu corpo, não vai esticar no meu corpo. Essa medida de 87. Dessa medida de 87, eu vou tirar 15%. Por quê? Como a nossa blusinha de lastex ela tem uma elasticidade, ela vai esticar, eu preciso tirar um tanto de porcentagem para não ficar muito grande, tá? Porque o tecido depois, quando tiver a linha de lastex, ele já vai dar uma trabalhada, tá? Então eu preciso tirar esses 15%, em média 15%. Então eu vou botar 87 menos 15%. Igual, vou vir aqui com a minha calculadora para me mostrar para vocês o cálculo bem certinho. Eu sempre prefiro fazer esse cálculo na calculadora, tá, gente? Porque no celular eu já tentei e não dá certo, então é mais fácil na calculadora. Vou pegar o 87 menos 15%.
73,9. Fiz o meu 87, que é o meu contorno do busto total, menos 15%, dá 73,9. Só que essa medida, ela é o contorno total do meu busto e eu não preciso, eu preciso só da metade. Como eu tirei aqui da minha blusinha, que eu só tirei de uma frente ou das costas, tá? Então eu vou pegar esse 73,9 e vou dividir por 2, dá 36,9. Se vocês forem ver, se eu pegar a blusinha de malha, deu 33 no meu caso. Se eu medir o meu busto, o contorno do meu busto, menos 15%, deu esse valor, dividir por 2, que eu só preciso da metade, deu 36. Deu ali, em média, uns 3 centímetros, quase 4 centímetros de diferença, tá? Isso acontece, tá, gente? Eu gosto de utilizar essa maneira, mas eu também gosto de utilizar essa aqui de baixo, que essa aqui eu acho que é bem certinha também. Então, eu vou acabar utilizando para fazer o meu molde essa aqui de 36,9. Então, a gente já descobriu duas maneiras de fazer o cálculo para a gente conseguir fazer a nossa blusinha de lastex. O primeiro cálculo foi a medida de uma blusinha já de malha. E o segundo cálculo foi medir o teu busto e diminuir a porcentagem. Por quê? Vou explicar novamente. Como a gente já mediu de uma blusinha de malha que já tem uma porcentagem de elasticidade, a gente teve que diminuir porque quando a gente tira o contorno do busto, a gente tá tirando certinho como se fosse para um tecido plano e não é o caso. Então ali eu peguei o contorno, diminui 15%, achei e dividi por 2 que eu só preciso a metade. Só que agora a gente precisa acrescentar uma medida de 100 a 120%. Por quê? Eu peguei aqui uma blusinha de lastex para mostrar para vocês, que ela fica bem estranha fora do corpo, tá, gente? A gente precisa acrescentar nessa medida, ou nessa, a medida que vocês acharam, de 100 a 120%, porque a gente vai ter que crescer esse molde, esse retângulo. Porque, na verdade, uma blusinha de lastex, gente, nada mais é do que 2 retângulos iguais, tá? Só que a gente vai ter que aumentar, porque ó como ele estica, ó. Ó. E o lastex, ele trabalha bastante. Então, se eu esticar isso daqui, essa blusinha, ele vai dar o valor ali de 36,9, uns 37 centímetros em média, ó. Mas para isso eu preciso acrescentar esse 100 a 120%. Por quê? Se eu fazer um retângulo, vamos supor, de 30 centímetros pelos 36,9, quando eu colocar a linha de lastex, ele vai ficar menor e aí não vai servir. Vai ficar um tantinho assim e não vai esticar esses 36,9 que eu preciso. Então eu não vou conseguir usar essa blusa. Então eu preciso acrescentar uma porcentagem para que quando eu vestir no corpo, ele dê esse valor. Tá? Lembrando, gente, isso aqui são valores, no caso da blusinha que eu já utilizo, do meu busto, então vai variar um tanto da medida de vocês, tá? Pra gente, eu vou utilizar esses 36,9 mais 120%, tá? Eu sempre gosto de botar mais, tá, gente? Se vocês forem ver, eu vou sempre pegar a medida maior e a porcentagem maior. Se precisar, qualquer coisa eu ajusto na lateral aqui, então é bem mais tranquilo do que fazer uma coisa muito pequena. Então, ó, 36,9 mais 120% dá 81,1. Vocês podem arredondar para 81 ou 82, eu vou deixar 81, tá? Então, o que eu fiz? Peguei a medida que eu achei, ou vou utilizar da blusinha, ou da medida do busto, aí fica a critério de vocês, e vou acrescentar de 100 a 120% dessa medida. Vocês vão ver que vai ficar um retângulo bem grande, tá? Mas faz parte que depois vocês vão colocar o lastex e ele vai ficar pequeno, tá? E quando vocês vestirem no corpo, vai dar exatamente, ou esticarem fora, assim, do corpo mesmo, vocês vão ver que vai dar a medida do busto de vocês, tá? Então, eu vou utilizar os 81 centímetros, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o retângulo pro corpinho e como fazer a manga também. Pronto, gente. Agora eu vou explicar bem passo a passo pra vocês aqui a questão da modelagem. Eu preferi fazer em meia escala, assim, pequenininho, que eu acho que vocês conseguem entender melhor, tá? Aquela medida, esse retângulo aqui é a parte da minha blusa, tá? A parte da minha blusinha. Aqui, nessas bases maiores, eu vou anotar o valor que eu achei, acrescentando já a minha porcentagem de 100 a 120%, 81. Então, aqui nessas bases daqui, eu acrescento 81 centímetros, que é o valor da minha
do meu cálculo que eu já achei, tá? Nas laterais, eu vou acrescentar o comprimento que eu quero para minha blusinha. Eu geralmente faço uns 30 centímetros, tá? Eu já testei, na verdade, eu já fiz outras blusinhas de lastex. Eu gosto de 30 centímetros, que não fica muito curtinha, tá? Mas fica a critério de vocês. Então, nessas bases aqui na lateral, vocês vão colocar o valor do comprimento da blusinha de vocês. E aí, vocês só vão acrescentar uma margem de costura nessa base de cima e nessa base de baixo. Nas laterais não precisa, porque como no caso eu já peguei uns valores bem maiores, ó, referentes, eu já considerei como se já tivesse acrescentado, mas vocês podem colocar a margem de costura em volta de tudo 1 centímetro. Aqui eu marquei um fio retinho, a minha blusa e tem que cortar 2 vezes, uma pra frente e uma pras costas. Agora, gente, a gente vai pra manga. Se vocês forem ver, eu vou deixar a fotinho do modelinho da blusinha de novo. Se vocês forem ver, ela na verdade ela é um retângulo, tá, gente? Ela não tem muito mistério, essa manguinha, tá? Só que o segredo é a questão da largura, tá? Eu fiz uma pecinha piloto e eu vi que, em média, fica bom o volume que eu digo para essa manga, porque se vocês forem ver um pouquinho antes do punho, o que dá o volume também é a largura e também o lastex que tem aqui no punho, que daí dá aquela impressão de bem volumosa. Eu vi que fica legal entre 55 e 60 centímetros de largura, tá? Então, nessa base aqui, que é a minha largura, e nessa base de baixo, eu vi que fica bom de 55 a 60. Eu coloquei 60 porque eu queria uma manga bem bufante, que eu acho que fica um resultado bem legal, tá? Então varia aí entre uns 60 centímetros. Mas o legal é sempre, gente, independente, fazer uma pecinha piloto com um tecido, até um TNT, só para vocês terem ideia de como vai ficar, tá? Mas 60 centímetros já tá ótimo. Aqui nas bases, na lateral, vocês vão colocar o comprimento da manguinha. Eu coloquei 63 centímetros, que eu acho que fica bom. Já é até um pouco maior do que eu costumo usar de comprimento de manga, porque eu pensei, aqui vai vir o lastex, eu vou poder puxar essa manga um pouquinho para cima e vai dar mais volume ainda, tá? Então eu coloquei ali uns 63 centímetros. Mas agora a gente tem que fazer a marcação dessa parte do lastex que fica aqui no punho, tá? Não é muito grosso, eu coloquei em média uns 12 centímetros, então de uma das bases eu vou subir, ou daqui de cima, aí vocês decidem, né, porque é um retângulo, eu subi 12 e 12, tá? E aí eu marco o fio. Essa manga vai ter que ser cortada 2 vezes. E aí, quando vocês fizerem um molde grande, vocês podem dobrar assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui foi da pecinha piloto que eu fiz. Aqui eu demarquei, essa aqui é minha manga. Eu fiz um piquezinho. Quando eu for cortar o tecido, eu já venho aqui, ó, e dou um piquezinho que eu sei exatamente onde que eu tenho que parar a minha costurinha de lastex, tá? Eu não vou colocar margem de costura, tá, gente? Que eu já contabilizei ali nos 63 centímetros. Vocês vão ver na aula da confecção que eu vou fazer uma bainhazinha aqui de 2 viras, bem básica. Nessa região aqui vai vir um elástico também, do tamanho do braço, do meu braço, ou no braço de vocês. Então é bem simples. Lembrando que tanto a blusa quanto a parte da manga vai ser cortada 2 vezes, tá? Bem tranquilo. Bom, gente, então a gente já fez a nossa modelagem, tá? Agora eu já fiz aqui em tamanho real a parte da blusa e a parte da manga que tá aqui. Agora a gente vai cortar o tecido, tá? Então, o tecido que eu escolhi foi um crepe, porque eu queria um tecido bem fluido, que ficasse com um caimento bem bonito, pela questão ali da questão da manga, que ela tem aquela manga mais bufante. Então eu escolhi um crepe, ele não é muito grosso, mas também não é um crepe muito fino, aqueles muito transparente, tá? Ele é um médio, assim, que crepe tem muitas possibilidades, tá, gente? Eu fiz uma também desse mesmo modelo em linho, pode ser em linho, pode ser em viscolinho, também fica um efeito bem bonito, um caimento bem legal. Aqui eu tive que dobrar a parte da minha blusa, porque ela não ia caber na largura para cortar 2 vezes já o molde, tá? Então eu dobrei, vou cortar aqui uma vez na dobra, que tá a dobra do meu tecido. Depois eu vou cortar aqui embaixo mais uma vez e aí fechou. E lá eu vou cortar 2 vezes já na dobra que coube na largura do meu tecido a nossa manga, tá?
Eu cortei agora o primeiro, tá? O primeiro é parte da blusinha. Eu vou só desalfinetar aqui. Pronto, gente, tá cortado os nossos 2 retângulos da nossa blusa. Vou demarcar aqui que aqui é o direito e aqui também é o direito, com giz de roupa mesmo. E agora a gente só vai cortar a nossa manga. Ok, gente, vamos agora só cortar a nossa manga. Lembrando que aqui na região dos piques eu vou fazer um piquezinho também para sinalizar onde que eu tenho que parar com o meu lastex. E a manga eu vou conseguir cortar 2 vezes já com tecido dobrado. Então tá, gente, cortei, fiz aqui já meu piquezinho pra sinalizar dos 2 lados, tá cortadinho agora. No próximo vídeo eu vou fazer somente a confecção dessa blusinha, como fazer a regulagem da máquina, como começar, como testar o ponto. Então tudo isso vocês vão aprender no próximo vídeo pra gente confeccionar essa nossa blusinha de lastex com manga bufante.